beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Pandemia Cristo Volta. Meu nome é Miguel e eu estou aqui hoje para estar trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. O tema da palavra que eu quero estar trazendo aqui hoje é: o que é a morte? E nesse tema eu vou estar colocando três pontos que são os três tipos de mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, primeiro eu vou estar falando da morte física. Mas antes de estar falando da morte física, eu quero estar pedindo a vocês que vocês não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação para que vocês não possam perder nenhum vídeo do canal. Então vamos lá, morte física. O que é a morte física? A morte física é quando a alma de uma pessoa ela sai desse corpo físico. Quando uma pessoa morre, a alma dela sai desse corpo físico que a gente tem e se sucede na mesma hora a uma transição de um mundo visível para um mundo invisível. Como assim? O que significa isso? Significa que quando uma pessoa morre, a alma dela sai do corpo físico, ela se sucede uma transição de sair deste mundo visível que nós vemos e para o mundo invisível. Isso é aquelas pessoas que morreram em Cristo. Se sucede a uma transição para de um mundo visível para um mundo invisível. Ela sai desse mundo visível e vai para um mundo invisível que acreditamos que é o paraíso. Tem o céu, onde Deus está, e embaixo tem o paraíso, que é uma antessala. E lá está aguardando as pessoas que acreditaram em Cristo como Salvador. Então essa é a morte física. É a alma de uma pessoa sair do corpo físico e sair desse mundo visível e para o mundo invisível, que é o paraíso. Alguns grupos religiosos falam que após a pessoa morrer, não acontece mais nada. Depois que a pessoa morre, não acontece nada mais. Só que nós sabemos que não é dessa forma. Sabemos que quando a pessoa morre, a pessoa que morre em Cristo, ela vai para o paraíso. E a pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o Hades, Sheol, que não é o inferno, mas é um lugar de tormento. Então essa é a morte física, é a alma de uma pessoa sair do corpo físico e ir para o paraíso se ela acreditava em Cristo, ou ir para o Hades, Sheol, que é um lugar de tormento, se ela não acreditava em Cristo. Essa é a morte física. Então vamos para o segundo ponto, que é morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando o espírito do homem se afasta de Deus, se separa de Deus. Nós podemos ler lá em Isaías, capítulo 59, no versículo 2, que vai dizer assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, o que causa a morte espiritual? É a maldade, é as mentiras. Isso causa a morte espiritual. E a morte espiritual não é preciso a pessoa morrer fisicamente para que ela aconteça. A pessoa, ela, em vida, pode acontecer a morte espiritual. Mas como nós podemos confirmar que a morte espiritual existe, que já aconteceu a morte espiritual? Na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, vai dizer assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que comer, certamente você morrerá. Aqui Deus falou para Adão, e quando ele fala que certamente morrerá, não é morrer fisicamente, mas sim espiritualmente. Mais à frente na palavra vai falar que Adão comeu do fruto, e o espírito dele se afastou de Deus, se separou de Deus. Então essa é a morte espiritual, é o espírito do homem se separado de Deus. Mas quando acontece isso, ainda há tempo de voltar? Ainda há tempo de se juntar com Deus? Ah, sim, ainda dá tempo de voltar com Deus. Ainda dá tempo de eu clamar o nome do Senhor orando. E isso faz com que o meu espírito se una novamente com Deus. Então essa é a morte espiritual.
é o espírito do homem se afastado de Deus. Morte eterna, conhecido por alguns como morte final. Essa morte eterna, ela também é o espírito se afastado de Deus, só que eternamente. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que não querem vigilância, aquelas pessoas que não querem saber da palavra de Deus, elas acabam sofrendo a morte eterna. Algumas, quando elas morrem fisicamente, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas também vão ter a morte eterna. Ou no dia em que em Jesus voltar, essas pessoas que não acreditaram em Deus, elas também terão a morte eterna. Mas como que é a morte eterna? Essas pessoas sofrerão tormento, tortura. Essas pessoas vão sofrer, elas vão ser atormentadas eternamente. Nós podemos ir lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que vai explicar melhor, que vai dizer assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam as feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então essas pessoas que praticam mentira, maldade, que tem maldade no coração, o lugar das pessoas vão ser o lago de fogo. Só que hoje em dia ainda nós temos a chance, nós ainda podemos clamar e pedir perdão a Deus. Só que vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Aquelas pessoas que não acreditaram no Senhor, elas não vão mais ter tempo de pedir perdão, porque Jesus vai ter voltado e arrebatado a igreja, e essas pessoas vão ficar para trás e vão ter a condenação eterna. Elas vão ser condenadas à morte eterna. Então essa é a morte eterna. É uma separação do espírito do homem para com Deus, só que eternamente. E essas pessoas sofrerão toda a vida, elas sofrerão eternamente. Então, esse é o vídeo de hoje, com o título O que é a morte? Você aprendeu o que é a morte física, o que é a morte espiritual, o que é a morte eterna? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o estado intermediário. Se você quer aprender sobre o que é o estado intermediário, assista ao próximo vídeo que eu vou estar colocando aqui no canal. Não perca e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho de notificação para que você não possa perder o próximo vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família sempre em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.